Olá, pessoas, répteis, quadrúpedes e bípedes em geral. Meu nome é Eiler Wagner, do canal no YouTube Onde Clica. E esse vídeo é um vídeo que foge um pouco à regra do que seria a proposta do canal, porque ele fala de direito previdenciário. O meu canal seria basicamente informática, mas como eu estou estudando direito previdenciário para o INSS, eu resolvi fazer esse vídeo como um teste também para ver se vai dar certo. Esse, esse resumo é um resumo que eu fiz, ele não é algo que você vai encontrar pronto na internet. Ele é um resumo, como eu estou dizendo, de todo o conteúdo do INSS, do direito previdenciário, da parte específica de direito previdenciário. Ele está dividido em 8 partes, e eu vou estar falando nesse vídeo da primeira parte. Se você está estudando para o concurso do INSS, você deve ter percebido que no edital ele fala da parte do histórico, ele pede essas coisas e às vezes não é fácil se encontrar aonde que está isso exatamente. Então, no início do vídeo nós podemos falar a respeito dos órgãos iniciais da Previdência. Antes disso, eu queria deixar claro que eu não tenho formação em direito, tá? Mas para estudar para o INSS, você não precisa ter formação em direito previdenciário. Eles não pedem nada tão específico e tão abrangente. Tanto é que o cargo de técnico é um cargo de nível médio. Então, eu recomendo você não substituir o seu estudo padrão por esse resumo, só mesmo usar como um complemento ou como uma direção aí no seu estudo. Os órgãos iniciais da Previdência eram 7, que era o Dataprev, o INAMPS, o FUNABEM, o IAPAS, o SEMI, o INPS e o LAB. Bom, eu coloquei as iniciais desses 7 órgãos aqui, e ele formou a palavra difícil, tá aqui do lado, mas só para eu poder lembrar mesmo quais são esses 7 órgãos. Eu não acredito que a prova venha cobrar o nome dos órgãos. O que eu vi em algumas provas que trazia o nome desses órgãos, trazia várias questões. E geralmente quando você pega um que tem 7 é o correto, porque eles não aprofundam muito isso para perguntar o que cada um fazia, esse tipo de coisa não. Então eram esses 7. E o INSS propriamente dito, ele foi criado em 1990. Ele foi criado no ano de 1990. Algumas pessoas mais antigas, mais velhas, elas chamam o INSS de INPS até hoje. Porque quando eles criaram esse órgão, foi a junção do Dataprev, o IAPAS e o INPS. Pode ser que a prova pergunte o ano em que foi criado e quais órgãos se juntaram para criar o INSS. Esses outros órgãos, INAMP, FUNABEM, IAPAS, SEMI, eles foram sendo extintos e o Dataprev, o IAPAS e o INPS se uniram para criar o INSS em 1990. Em 1991, falando ainda do histórico, foram editadas as leis que são o fundamento jurídico do INSS, que é a Lei 8.212 de 91 e a 8.213 de 91, que é o plano de custeio e o plano de benefícios. Também o decreto 3.048. Essas duas leis e esse decreto são o fundamento jurídico do INSS. Bom, mais para frente, no resumo, vai ter algumas partes da lei, das duas leis, do plano de custeio e do plano de benefício, e algumas partes do decreto. Esse início aqui é só mesmo para vocês saberem aonde que é fundamentado, qual que é o fundamento jurídico para o órgão do INSS funcionar. São essas duas leis e esse decreto. Bom, é importante saber que a Seguridade Social é algo amplo e a Previdência Social, que tem esse órgão do INSS, está dentro da Seguridade Social. Então, a Seguridade, ela engloba saúde,
assistência social e previdência social. O que é? A saúde, ela é gratuita para todas as pessoas. Qualquer pessoa que vá no SUS, ela vai ser atendida gratuitamente. Pelo menos em teoria deveria ser atendida. E não vai ser cobrado nela nenhum tipo de contribuição, claro, porque nós pagamos impostos, mas isso não entra aqui para o caso de contribuição. Então, a saúde ela é gratuita para todos. A assistência social, que também está dentro da Seguridade, ela é gratuita, mas ela é somente para as pessoas que são necessitadas, só para aqueles que precisam. E a Previdência Social, que aqui entra o INSS, está entre parênteses aqui RGPS. RGPS é Regime Geral de Previdência Social. A Previdência Social ela é para os beneficiários e ela é de forma contributiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe nenhum tipo de benefício, não existe nenhum tipo de pagamento de benefício sem um custeio estabelecido anteriormente. Não existe benefício sem ser de forma contributiva. Então, a Previdência Social, o regime geral de Previdência Social, ela é para os beneficiários e ela é de forma contributiva. Seguindo, eu tenho alguns princípios que também pedem no edital os princípios. Esses princípios são da Seguridade Social. Eu tenho aqui 6 princípios e o primeiro deles é universalidade da cobertura do atendimento. Universalizar o atendimento, a cobertura, é tentar atender todas as pessoas. Então, esse é um dos princípios da Seguridade Social. Não que ela é obrigada a atender, mas ela tenta, uma moto passando, ela tenta atender todas as contingências. Outro princípio é uniformidade e equivalência de benefícios prestados para populações urbanas e rurais. O que é isso? Quer dizer que os benefícios prestados às populações são iguais, tanto para urbanas quanto para rurais. Não existe diferenciação nos benefícios previdenciários prestados, não existe nenhuma discriminação em caso da pessoa ser da população urbana ou rural. Existem algumas contribuições diferentes, nós vamos ver mais para frente, que tem os tipos de contribuintes diferentes para urbano e rural, mas os benefícios prestados são iguais para ambas as populações. Seletividade e distributividade é outro princípio da Seguridade Social. Selecionar e distribuir, isso quer dizer ver as contingências de maior urgência e priorizar ações. É claro que o INSS, a Seguridade Social, não consegue atender todo mundo da forma como seria satisfatório. Mas ela tem essa seletividade e distributividade que é para ver as contingências de maior urgência, priorizar. Irredutibilidade do valor do benefício, do valor nominal do benefício. Aqui nos princípios da Seguridade Social, eu falo em irredutibilidade do valor nominal do benefício, que eu não posso reduzir o valor do benefício. Uma observação aqui que é do benefício e não do serviço que se aprova. Coloca serviço no lugar de benefício, ela pode tentar confundir isso aí, vai estar errado. Outro princípio da Seguridade Social é equidade na participação do custeio. O que é essa equidade? Quem pode mais, contribui mais. Uma pessoa que tem um salário muito maior vai ter uma contribuição proporcional ao tamanho desse salário, se comparado a uma pessoa que recebe um salário mínimo. Então, essa equidade na participação do custeio, quem pode mais contribui mais, quem pode menos contribui menos. E o último princípio explícito da Seguridade Social é que o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, lembrando que é democrático e descentralizado, eles podem trocar para centralizado, vai estar errado. Então, caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, que é a gestão quadripartite. Por que quadripartite? Porque são 4 partes que fazem essa administração da Seguridade Social. Essas 4 partes são o Estado,
que é o governo, os trabalhadores, empregadores e os aposentados. É diferente da gestão de custeio. Custeio é a manutenção dos valores, né? O pagamento da Seguridade Social, ela é feita de forma tripartite, que é a União, empresas e trabalhadores. A diferença aqui é que a administração, para administrar a Seguridade, são 4 partes, e para fazer o custeio, financiamento, são 3. Por quê? No financiamento não entra aposentados. É uma coisa que você pode ter em mente é que não existe contribuição, incidência de contribuição previdenciária em cima de aposentadoria. Os aposentados eles não pagam INSS mais, a menos que ele tenha, que ele continue trabalhando, tenha um outro trabalho depois de se aposentar, mas isso aí, a incidência vai ser sobre o outro trabalho e não sobre a aposentadoria que ele já tem. Então, administração, 4 partes, trabalhadores, empregadores, aposentados e o governo. O custeio, 3 partes, que é o governo, as empresas e trabalhadores, não entra aposentados. Esses 6 princípios são chamados de princípios explícitos, que eles estão explicitados, eles estão escritos na lei, estão na letra da lei. Existem alguns princípios implícitos da Seguridade que, apesar de ele não estar escrito na lei, ele funciona na prática, ele é subentendido e funciona na prática. Quais que são esses princípios implícitos? É o da contrapartida. Contrapartida diz que deve existir uma pré-existência do custeio. Eu não posso criar, majorar ou estender um benefício sem fonte de custeio prévia. Eu não posso criar um benefício para ser pago para alguém sem dizer de onde que o dinheiro para pagar aquilo vai sair. Então, contrapartida é basicamente isso. Eu tenho outro princípio implícito que é o progressividade das contribuições. Esse princípio ele vem dizer que as alíquotas são diferenciadas para a empresa dependendo do porte, atividade, condição de mercado e utilização de mão de obra. É claro que se eu tenho uma empresa enorme, uma multinacional com milhares de funcionários, ela vai contribuir com uma alíquota maior do que um microempreendedor individual, do que uma empresa pequena. Então, essa progressividade, ele vem dizer que tem a alíquota diferenciada de acordo com o porte, com a atividade, a condição de mercado e etc. Um outro princípio implícito, que é bastante cobrado em prova, é o da noventena. A noventena, também chamado de anterioridade nonagesimal, ele vem falar que uma lei, quando ela for com relação à contribuição, se ela está estabelecendo uma contribuição nova, alterando a contribuição, ela só pode passar a valer 90 dias da sua publicação. Então, claro, as leis elas têm umas outras regras, elas podem entrar em vigor na publicação ou em 45 dias, quando for omissa, mas no caso aqui específico do direito previdenciário, se uma lei ela está alterando alguma contribuição, ela está criando uma contribuição nova e vai ser 90 dias, o mínimo de 90 dias da publicação. Esses são os princípios explícitos e implícitos da Seguridade Social como um todo. Agora eu tenho alguns princípios da Previdência Social. Vocês vão perceber que alguns princípios da Previdência, eles vão repetir alguns da Seguridade, que assim como a Previdência está dentro da Seguridade, alguns princípios vão ser iguais. E pode ser que eles perguntem em prova qual princípio da Previdência e se repete na Seguridade ou vice-versa. Então, aqui na Previdência, nós temos universalidade da participação dos planos previdenciários. Essa universalidade, quando eu digo que a forma de participação no plano é universal, eu estou dizendo que só existe uma forma de participar, que é na forma da lei. Então, nós vimos que tem a lei, esqueci o, esqueci o número da lei, é 8.212, 8.213, e o decreto 3.048. Esses são as únicas formas de participar
no plano de previdência no plano geral de previdência social. Eu só tenho essa forma que é universal para todas as pessoas. Quem contribui, quem participa, é na forma da lei. Eu tenho um princípio que se repete aqui na Previdência, que estava lá na Seguridade, que é a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços para populações urbanas e rurais. Eu tenho de novo a seletividade e distributividade, que fala a respeito de priorizar ações. Eu tenho um princípio que vem falar a respeito da atualização do salário de contribuição e também da irredutibilidade do valor dos benefícios, aqui do valor real. Então pode fazer uma confusão da Seguridade com a Previdência. Na Seguridade eu tenho a irredutibilidade do valor nominal. Então, Seguridade nominal, Previdência real. Aqui na Previdência, irredutibilidade do valor real dos benefícios. Um outro princípio da Previdência Social é que o valor dos benefícios que vêm a substituir o salário, eles não podem ser inferior a um salário mínimo. Se uma mulher está de licença maternidade, ela recebe o, o salário maternidade, como ele está substituindo o que ela recebe mensalmente, ele não pode ser menor que um salário mínimo. É isso que está dizendo aqui, que qualquer benefício que substitua o salário, ele não vai poder ser inferior. Existem alguns benefícios que podem ser inferiores, por exemplo, o auxílio acidente. O auxílio acidente é aquele benefício previdenciário que eu recebo quando, em decorrência de acidente, eu fico com alguma sequela permanente. E aí eu vou receber esse auxílio junto do meu salário. O auxílio acidente ele é 50% do salário de benefício. Então ele não substitui, eu não tenho obrigação nenhuma dele ser superior ao salário mínimo. Um outro princípio da Previdência Social ela prevê a previdência complementar. O que é isso? Eu posso contribuir, mesmo eu estando no regime geral de Previdência Social, eu posso ter uma previdência complementar que eu pague facultativamente, uma contribuição adicional, porque eu quero ter uma aposentadoria melhor, algo do tipo. Então ela prevê previdência complementar. E eu tenho aqui um princípio que também se repetiu na Seguridade, que é a gestão quadripartite. Quadripartite, eu já tinha dito antes, que é Estado, trabalhadores, empregadores e aposentados administrando a Previdência Social, assim como a Seguridade. Bom, falando agora a respeito do regime geral de Previdência Social, lembrando que existe o regime geral, que é esse que o INSS trata. O regime geral é esse, regido pelas leis 8.202 e 8.213 e pelo decreto 3.048, que é o regime do INSS. E tem o regime próprio, que algumas empresas, algumas instituições têm previdência própria, têm regime próprio. Então são coisas diferentes. Aqui, o INSS ele trata especificamente do regime geral de previdência social. Esse regime ele é de filiação obrigatória, claro, para aqueles dependentes que são obrigatórios, vamos ver mais à frente. E quem é amparado por regime próprio, ele está, em regra, excluído do regime geral, exceto se ele vier exercer alguma outra atividade de forma concomitante, havendo compatibilidade de horários. Se eu sou concursado e eu trabalho durante o dia no emprego que é amparado pelo regime próprio, aliás, desculpa, pelo regime geral, e eu dou aulas à noite na faculdade particular e lá tem regime próprio, não tem nenhum problema eu ser amparado por um e pelo outro, inclusive receber aposentadoria pelos dois. O que ele está falando aqui é que se eu estou amparado pelo regime próprio e eu não posso ser
amparado pelo regime geral ao mesmo tempo, se não for em atividades separadas. Então é isso. E quais que são os riscos sociais que esse regime geral ele vem tentar atender? Quais são os riscos sociais que ele cobre? Os riscos são os seguintes: a morte, a invalidez, a idade avançada, o tempo de contribuição, os encargos familiares, o desemprego involuntário e a maternidade. Esses são os riscos sociais que o regime geral de previdência social vem atender. Ficando cansado já. Então, com a diferença de que o desemprego involuntário ele está listado na lei como um risco, mas ele ainda não tem nenhum benefício criado no INSS para poder amparar esse risco. Mas e o seguro-desemprego? O seguro-desemprego ele não é benefício previdenciário. Ele é um direito trabalhista. São coisas diferentes. Então, não confunda o seguro-desemprego com benefício previdenciário. É até uma boa questão de prova. O desemprego involuntário ele é listado como risco, mas ainda não tem nenhum benefício previdenciário para cobrir esse risco. E quais são então os benefícios que existem? São 10 benefícios. São 4 aposentadorias, que é a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez e especial. Existem 3 auxílios, que é o acidente, o doença e o reclusão. 2 salários, que são o salário família e o salário maternidade. E uma pensão, que é a pensão por morte. Então, esses são os benefícios do regime geral de previdência social do INSS. Também tem alguns serviços na previdência social, que é o próprio serviço social e o serviço de reabilitação também, de quando a pessoa sofre acidente, precisa de reabilitação. A previdência social pode estar exigindo que a pessoa faça reabilitação e seja reinserido no mercado de trabalho. Mas então os benefícios são esses 10 e esses 2 serviços, que é o social e de reabilitação. A respeito desse regime geral de previdência social, nós precisamos falar da filiação e da inscrição. Essa filiação, que é quando a pessoa entra para o regime, ela pode ocorrer de 2 formas, dependendo de que tipo é o segurado. Se o segurado ele for obrigatório, se ele se enquadrar como segurado obrigatório, a afiliação dele vai ocorrer com a atividade. Então, assim que ele está trabalhando, por exemplo, um empregado, que é um segurado obrigatório, assim que ele está trabalhando, já vai vir descontado o INSS do salário dele automaticamente. Então, ele não pode chegar lá e pedir para que isso não seja feito, por exemplo. O segurado obrigatório, com a atividade, já ocorre a filiação dele no regime geral de previdência social. Agora, o segurado facultativo, que é aquele que não é obrigado a contribuir, por exemplo, o estudante, que ele contribui se ele quiser ter uma segurança. A dona de casa não é obrigada a contribuir, mas se ela quiser, ela pode, porque se ela sofrer um acidente ou se ela ficar inválida, aí ela vai ter, então, se ela quiser ter essa segurança, ela pode contribuir como segurado facultativo. Então, quando é o facultativo, que a pessoa escolhe contribuir com o regime geral, essa filiação ela vai ocorrer com a inscrição. Quando eu vou lá e me inscrevo e com o pagamento da primeira contribuição sem atraso. Então, se eu sou um segurado facultativo, a minha filiação vai ocorrer com o pagamento da primeira contribuição sem atraso. Existe um terceiro tipo de filiação, que é a filiação pós-mortem. Ela é um pouco estranha e pode ser cobrada também. A filiação pós-mortem
é aquela filiação depois que o cara já morreu. Pode acontecer do cara se filiar depois que morreu? Pode, em um único caso, que é para o segurado especial. Segurado especial é aquele cara que trabalha em regime de agricultura familiar, em propriedade rural inferior a 4 módulos fiscais. É aquele cara que trabalha na zona rural. Então, esse cara, ele comprova a carência dele com o tempo de efetivo exercício, o tempo que ele trabalhou lá na terra dele. Então, a forma dele comprovar é comprovando que ele trabalhou. Então, por exemplo, se os filhos de um cara que se enquadrava como segurado especial, o pai vem a falecer, eles podem fazer essa filiação pós-mortem, comprovar o tempo que ele trabalhou, recolher a contribuição referente a esse prazo e, por exemplo, receber pensão por morte. Então, essa filiação pós-mortem, no caso do segurado especial, que é aquele cara que o prazo que conta para ele é o prazo de que ele trabalhou, nesse caso pode ser feita a filiação pós-mortem num único caso, que é o segurado especial, que trabalha em regime de agricultura familiar. Bom, e a partir de quando que alguém pode se filiar? Na prática, a partir dos 16 anos, como facultativo. Alguém pode se filiar na prática a partir de 16, é o que acontece. Mas a Lei 8.213 de 91, ela fala que pode ser a partir dos 14, porque a partir de 14 o cara já pode trabalhar como aprendiz, como menor aprendiz. Então, o CESP, como a prova do INSS vai ser pelo CESP, inclusive, ele costuma cobrar 14 anos. Então, se vier no enunciado da questão como diz a Lei 8.213, é correto dizer que é a partir dos 14 anos. Falando agora a respeito dos segurados, quem são os segurados? Quando que o cara é segurado empregado? Quando que ele é empregado doméstico? Quando que ele é facultativo? Quando que ele é contribuinte individual? Quando que ele é segurado especial? Então, existem várias ocasiões diferenciadas. E falando primeiro dos empregados, que é a categoria que mais abrange as pessoas, quem que é considerado empregado pro regime geral de previdência social? O trabalhador temporário é não superior a 3 meses no ano de forma renovável. Então, o trabalhador temporário não superior a 3 meses, ele é considerado empregado. O estrangeiro com domicílio no Brasil, inclusive prestando serviço para missão diplomática. Então, o cara que é estrangeiro, mas que mora no Brasil, e ele trabalha, ele é considerado empregado também para o regime geral. Ele é obrigatório a contribuição. Brasileiro que trabalhe para a União no exterior, ainda que ele more no exterior e seja contratado lá. Então, falou que ele trabalha para a União, ele é considerado empregado. Então, o brasileiro que trabalha para a União e mora no exterior, ele é considerado como empregado. Tem uma diferenciação aqui desse brasileiro, que quando ele trabalha para a União, ele é considerado empregado, mas se ele for apenas contratado, se não for, aí ele é considerado contribuinte individual, contribuinte individual, vamos ver melhor mais à frente também. O estagiário, em regra, ele é considerado contribuinte facultativo. Mas o estagiário, quando ele é em desacordo com a lei, aí ele é considerado empregado. O que que é isso? O que que é o estagiário em desacordo com a lei? É aquele cara que trabalha estagiando em alguma empresa que não tem nada a ver com o que ele estudou.
eu tenho graduação em redes de computadores, que é a minha formação, e eu consigo um estágio em um escritório de advocacia para poder trabalhar como digitador. Então não tem nada a ver o que eu estou trabalhando com a faculdade que eu faço. Então, esse é o estagiário em desacordo com a lei. O estagiário em desacordo com a lei, ele é considerado empregado e ele tem que contribuir obrigatoriamente. Cargo em comissão exclusivo, sem vínculo com União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Cargo em comissão é aquele cargo de confiança. E se ele não tiver vínculo com União, Estado, Município e Distrito Federal, ele vai ser considerado empregado. O servidor público que ele não tem regime próprio, que alguns órgãos têm regime próprio, se ele é servidor e não tem regime próprio, ele vai ser considerado empregado também. O empregado público, o ocupante de cargo eletivo, também não amparado por regime próprio. Sempre que o cara for amparado por regime próprio, nós temos que lembrar que ele está excluído do regime geral. Então, mas aqui no caso, ocupante de cargo eletivo, cargo eletivo é aquele cara que foi eleito, né? Ele é considerado empregado se ele não for amparado por regime próprio, assim como o servidor ou empregado público. Se eles não forem amparados por regime próprio, eles são considerados empregados no regime geral. E o trabalhador rural, contratado por produtor rural pessoa física, para exercício temporário não superior a 2 meses no ano. Então aqui também tem uma diferenciação. Trabalhador rural contratado por pessoa física. Então tem que lembrar, não pode ser pessoa jurídica. Se for pessoa física, para exercer temporariamente por um prazo não superior a 2 meses no ano, que é aquele cara que, por exemplo, tem uma lavoura, né? Ou tem uma colheita de determinado produto só numa época do ano, e ele contrata alguém para trabalhar para ele. Então, aqui nós temos dois prazos que são importantes ser lembrados. Trabalhador rural, que exerce temporário não superior a 2 meses no ano, é considerado empregado no regime geral. E, está aqui em cima, o trabalhador temporário não superior a 3 meses, também é considerado empregado. Então, trabalhador temporário não superior a 3 meses renovável e trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física não superior a 2 meses também é considerado empregado. Para finalizar, já deve estar gigante esse vídeo, já estou meio cansado também. O empregado doméstico, falar do empregado doméstico, quem que é considerado empregado doméstico? É a pessoa física que trabalha para a pessoa física ou para a família, tá? Ele vai trabalhar no âmbito residencial e ele só vai exercer atividades sem fins lucrativos. Se eu tenho uma empregada e eu resolvi fazer alguma coisa para vender, e eu coloco essa empregada para vender, rompeu-se o vínculo de empregado doméstico. Então, empregado doméstico ele não pode ter vínculo, não pode ter fim lucrativo. E vale lembrar que não é só a pessoa que vai limpar ou cozinhar, né? Pode ser a faxineira, pode ser babá, pode ser um enfermeiro que está ali. Então, desde que não tenha fim lucrativo e seja no âmbito residencial, vai ser considerado empregado doméstico. Bom, esse é o primeiro vídeo que começa a parte 2 agora. São 8 partes de direito previdenciário. Eu peço desculpas, ficou um pouco arrastado talvez. Os próximos devem ficar um pouco melhor. E se vocês acharam legal esse resumo, eu vou pedir para vocês deixarem um comentário aí, que dependendo de como for o retorno desse primeiro vídeo, pode ser que eu continue fazendo dos próximos, desse resumo de direito previdenciário para a prova do INSS, que está quase chegando aí, vai ser em maio, se não me engano, dia 15 de maio, e tem um tempo bom aí para poder guardar essas coisas que podem vir a cair. Então é isso. Bons estudos para quem está estudando. Lembrando que não fique nesse resumo. Vá buscar também outras formas. E deixe a sua sugestão nos comentários. Valeu!